Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É a liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Para você aqui, nos meus endereços eletrônicos. Liturgia de 12 de abril de 2021. Segunda-feira da segunda semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada deste dia 12 de abril de 2021, segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 9. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo disseste, através do teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, o santo servo a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 2, versículos do 1º ao 3º, 4 ao 6º, 7º ao 9º, refrão 12d. Felizes hão de ser todo aquele, retificando, felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Repitamos, felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis de toda a terra se reúnem e conspiram, os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele então, em sua ira, os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que
que põe sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Repitamos: felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos. Foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires, por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele veio de noite. João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. A noite é um tempo especial. Posto o sol, as sombras velam os espaços, diluem as formas, disfarçam os rostos. Sem imagens para os olhos, os ouvidos se aguçam à procura de sinais. Passos nas pedras, folhas secas pisadas, o vento na ramagem. Foi na sombra da noite que aconteceram notáveis experiências de Deus. Não havia sol quando Jacó lutou com o anjo no val do Jaboque. Gênesis 32, versículos 23 e seguintes. Era noite quando Moisés conduziu o povo para fora do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo 42. No veludo noturno, a amada saiu em busca do amado. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos do 1 ao 2. No meio da noite, o galo cantou e despertou as lágrimas de Pedro. Mateus 26, versículos 74 e 75. Era na solitude da noite que Jesus vigiava, atento à voz do Pai. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Nicodemos, fariseu, membro do sinédrio judaico,
o Supremo Tribunal Religioso de Israel, um intelectual sincero em busca da verdade, visita Jesus nas trevas da noite. Nada mais apropriado. Afinal, Jesus, a luz do mundo, viera do Pai exatamente com a missão de iluminar as trevas. Tenho ouvido com frequência uma acusação contra Nicodemos. Teria vindo à noite porque sentia medo dos poderosos grupos dirigentes que viam a Jesus como um incômodo adversário. Não queria arriscar-se. A noite seria a proteção dos covardes. Peço licença para discordar. Aposto que Nicodemos veio à noite porque não desejava interrupções naquele encontro. Ao contrário, ele buscava por um momento de especial intimidade com Jesus, quando a verdade tão suspirada, invadiria seu coração sedento. De fato, muitas vezes Jesus aproveitou o sossego da noite para traduzir em miúdos junto aos discípulos as lições e parábolas que permaneciam impenetráveis à grande massa. Assim, se o dia era dado às turbas, a noite pertence aos discípulos. É seu tempo privilegiado de escuta e revelação. Ai de nós! Nossas noites, agora iluminadas por tantos watts, sem aquelas antigas lamparinas de azeite tremulantes, mudaram-se em preguiçoso tempo de contemplação, novelas e filmes pagãos. O precioso tempo que nos era dado para a intimidade com o Mestre acaba sequestrado pelas anestesias e ilusões da sociedade, sem tempo para Deus. Prestem atenção, hein, gente? Olha a parte aqui. Ai de nós, nossas noites agora iluminadas por tantos watts, sem aquelas antigas lamparinas de azeite tremulantes, mudaram-se em um preguiçoso tempo de contemplação de novelas e filmes pagãos, muitas vezes imorais. O precioso tempo que nos era dado para a intimidade com o Mestre acaba sequestrado pelas anestesias e ilusões da sociedade sem tempo para Deus. E pensar que o Mestre está esperando por nós. Tem tantos segredos a nos revelar, tem sede de nossa companhia e não encontra os amigos dispostos a ouvir sua palavra. É bom, afinal, não esquecer o aviso que o Mestre nos deixou. Será bem no meio da noite que se ouvirá o grito: eis o esposo, ide ao seu encontro. Mateus 25, versículo 6. Quem estiver de vigília, este entrará para o banquete. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, e de noite eu louvarei o Deus da minha vida. Salmo 42, versículo 9. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Antes eu quero dizer que podem usar à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Usem à vontade, gratuitamente, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 12 de abril é dia de São Júlio I. Na igreja temos pelo menos 9 santos com o nome de Júlio, mas hoje celebramos Júlio I, Papa que dirigiu a igreja de 337 até 352. Júlio era de origem romana, filho de um certo cidadão chamado Rústico. Viveu no período em que a igreja respirava a liberdade religiosa concedida pelo imperador Constantino. Esta liberdade oferecia ao cristianismo melhores condições de vida e expansão da religião. Por outro lado, surgiram as primeiras heresias, donatismo, que pregava que somente santos podiam estar na igreja, e o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Com a morte de Constantino, o arianismo começou a crescer rapidamente. O Papa Júlio I, indo contra os poderosos que defendiam esta heresia, tomou
a defesa e hospedou Atanásio, o grande doutor da igreja, aquele que era contra os hereges arianos, incentivando o fim desta heresia. O Papa Júlio I constituiu várias igrejas em Roma. Construiu várias igrejas em Roma. Por exemplo, a dos Santos Apóstolos, a da Santíssima Maria de Trastevere, e mandou construir as igrejas de São Valentim, São Calixto e São Félix. Cuidou da organização eclesiástica e da catequese dos adultos e velhos. Ele morreu em 352, após 15 anos de pontificado. Foi sepultado no cemitério de Calepódio, na Via Aurélia, numa igreja que ele também havia mandado edificar, e sua veneração começou entre os fiéis a partir do século VII. Reflexão. Nossa igreja mantém sua unidade fundamental, mas aceita que haja uma pluralidade de movimentos e pensamentos. Entretanto, quando a fé é ameaçada, a igreja é prudente em alertar os fiéis dos erros. O arianismo foi uma erva daninha na fé da igreja, pois pregava que Cristo não era divino. Contra este erro lutou Júlio I, o santo que hoje celebramos. Será que não existem pessoas que tentam colocar no nosso coração falsas ideias sobre Deus? Pense nisso e fique atento. Oração, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Júlio I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá, acredite. E do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizem os católicos, como nós dizemos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem os evangélicos, protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, porque somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele vai voltar sem avisar a hora nem a data. Portanto, fique pronto. Eu, você, todos nós temos que estar prontos, reconciliados com Deus. Por isso é importante nos arrependermos de nossos pecados, para que quando Ele voltar, nos coloque no paraíso eterno, onde haverá felicidade em plenitude. Viveremos como anjos. Shalom, a paz.